O segredo espiritual. Deus não se limitou a dizer basta. Ele fez essa afirmação reverberar por todo o universo, como uma ordem celestial que nenhuma barreira consegue deter. Parece que cada elemento da criação estava em sintonia, esperando o instante em que os escolhidos, após tanta espera e resiliência, finalmente se ergueriam. É fascinante observar que os escolhidos não são aqueles que aspiravam à glória pessoal. Eles enfrentaram obstáculos pesados, suportando pesos e dores que muitos ao seu redor nem notaram. Ao longo da vida, muitos de nós experimentamos situações como essa, pressionados por questões internas, possivelmente até incompreendidos. O fardo de lutar em segredo, de se sentir menosprezado, ressoa com uma dor e uma profundidade que somente aqueles que já experimentaram podem compreender. Não são cargas simples para se carregar. Os selecionados que permaneceram resolutos foram orientados e transformados em silêncio. Embora frequentemente menosprezado, o silêncio também é um local de intensa mudança. Enquanto outros se dedicavam à procura de reconhecimento, os selecionados dedicavam-se ao cultivo de sua força interior, até que essa força se tornasse tão forte que não pudesse mais ser contida nas sombras. Deus acompanhou essa trajetória, observou cada renúncia invisível, cada gesto de persistência. Ele estava ciente de que chegaria a hora em que essa luz, silenciosa, porém inabalável, teria que ser exposta. E essa hora, esse momento crucial, é agora. Aqueles que se esforçaram para esconder os escolhidos em um local pouco visível, talvez até para manter um certo controle, enfrentarão uma surpresa inesperada. Este é o momento em que as restrições se desfazem, e Deus, ao declarar basta, abre uma rota sagrada para que aqueles que foram escolhidos abandonem qualquer limitação, qualquer exigência de se adequar a expectativas alheias. Numerosos, ao longo de suas existências, acabam se limitando para satisfazer os demais. Existe um custo oculto nisso. A restrição da nossa capacidade de expressão, a diminuição do nosso potencial. No entanto, agora é o momento de convocar todos os que têm essa missão sagrada a avançar sem hesitação, sem olhar para trás e sem mais desculpas. Ao atender a esse chamado, algo se modifica em seus interiores. Em sua sabedoria infinita, Deus está guiando os escolhidos para que progridam, para que finalmente vivam, não apenas como uma inspiração fugaz, mas como uma representação do que sempre foram destinados a ser. Cada indivíduo possui sua própria missão, uma verdade que não pode mais ser escondida. Este é o momento para brilhar com autenticidade, propósito e força, sem a expectativa de ser apreciado. Ao declarar basta, Deus não apenas terminou a espera, mas também escancarou a porta para que os escolhidos pudessem se erguer e cumprir integralmente sua missão. Este é o instante para que se elevem, não por vaidade ou orgulho, mas como expressão daquilo que desde o início estavam destinados a realizar. Cada passo que deram até agora, cada sofrimento que enfrentaram e cada instante de silêncio contribuíram para moldar essa essência inabalável que Deus agora convoca para se manifestar. Parece que o cosmos aguardava esse instante, como se todas as adversidades enfrentadas pelos escolhidos fossem parte de um plano maior, preparando-os para algo que só agora começa a se concretizar. Ao refletir sobre o que significa ser um escolhido, percebemos que essa designação traz uma enorme responsabilidade. Não se trata de ter uma vida mais simples, de evitar obstáculos ou ser poupado de adversidades. Em contrapartida, ser um selecionado implica enfrentar desafios que demandam tudo de nós, enfrentar tempestades que outros não conseguem perceber, lidar com pressões que poucos entenderiam. Trata-se de um trajeto marcado pela profundidade, e é precisamente essa profundidade que os distingue. Deus não seleciona aqueles que procuram a glória mundana. Ele seleciona aqueles que possuem a resistência para encarar o invisível, para persistir mesmo sem a presença de ninguém.
E agora, parece que o universo inteiro reconhece o instante. Ao declarar basta, Deus provoca uma transformação que reverbera em todos os aspectos da criação, uma transformação que não pode ser negligenciada. Não há mais lugar para as antigas restrições, que ocultam a verdadeira luz dos escolhidos. Deus está indicando que é o momento de abandonar qualquer insegurança, qualquer necessidade de corresponder às expectativas alheias, qualquer temor de causar incômodo ou sobressair-se. Cada movimento, cada lágrima derramada silenciosamente, cada renúncia que passou despercebida, tudo isso se funde agora em um apelo mais amplo. Deus está indicando que é a hora de erguer a cabeça, olhar adiante e prosseguir sem desculpas, sem limitações, sem hesitações. E eu me questiono, quantos de nós não experimentamos, em algum ponto da vida, esse anseio de viver plenamente, sem receio de causar impacto, sem receio de brilhar? Quantas vezes nos esforçamos para nos... Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Adequar ao conforto alheio para prevenir reações ou julgamentos. Na realidade, esse chamado divino para os escolhidos é um convite para todos que carregam essa força silenciosamente. É um apelo para que abandonemos nossas restrições autoimpostas e abracemos nosso objetivo com bravura, conscientes de que possuímos uma única missão a cumprir. Deus abriu a rota. Ele eliminou as barreiras invisíveis que frequentemente colocamos nós mesmos. Atualmente, os selecionados não precisam mais solicitar permissão nem justificar-se. Eles estão sendo convocados para cumprir sua missão com autenticidade, força e uma liberdade que só pode ser concedida por quem vê tudo. Quando essa liberdade divina se manifesta, é como se uma nova energia começasse a jorrar, despertando os olhos e corações dos selecionados para a magnitude de sua própria existência. Não é uma liberdade que apenas os liberta dos desafios, mas uma que os habilita a ver cada desafio como um componente de uma trajetória sagrada, a entender que cada desafio superado até agora foi um avanço necessário rumo ao objetivo que agora se desvenda tão evidente. Os selecionados são convocados a abandonar as sombras, para não mais se envergonharem de sua própria força e importância. Eles são encorajados a avançar com audácia, com uma confiança tranquila, cientes de que sua trajetória é orientada pela mão divina, que agora os impulsiona a um patamar superior de entendimento e influência. Existe um poder intenso ao saber que o universo nos apoia em nossa missão. Deus está sinalizando aos eleitos que não existe mais espaço para incertezas ou para tolerar a incerteza. A verdade que carregam necessita ser percebida, experimentada, e agora, mais do que nunca, o mundo necessita dessa luz, dessa verdade que só eles têm a capacidade de transmitir. O apelo é evidente. Não se trata de se sobressair por vaidade ou necessidade de atenção, mas sim de se sobressair porque essa é a essência de sua criação, porque esse é o papel que lhes foi atribuído. E conforme se entregam a essa missão sem hesitação, cada movimento se transforma em uma declaração, cada gesto em uma afirmação de que estão aqui, que foram destinados a algo maior e que nada pode impedi-los.
E o mais encantador é que, ao abraçarem esse propósito e viverem essa elevação, não estão apenas modificando suas vidas, mas também iluminando o caminho para outros, inspirando aqueles que também possuem um propósito oculto, aqueles que talvez ainda estejam ocultos, à espera do momento adequado para se manifestarem. Todos nós possuímos um fragmento desse chamado, uma porção dessa missão de viver em nossa totalidade. Quando observamos alguém se comprometer tão intensamente com seu propósito, isso nos faz lembrar que também somos capazes, que também possuímos uma missão sagrada a cumprir. De fato, Deus está pavimentando o caminho, mas é responsabilidade de cada um de nós responder a esse chamado com bravura e verdadeiro. Ao assumir essa responsabilidade, os selecionados estão se tornando um espelho do divino no mundo. Um lembrete de que existe algo maior nos orientando, de que nossas vidas possuem um propósito que ultrapassa o que é perceptível. Este é o instante para se erguerem, para viverem sua autenticidade com toda a intensidade, para serem quem foram destinados a ser. Com determinação e propósito, eles nos mostram que também somos capazes de fazer o mesmo, que podemos nos elevar, que não existem barreiras quando atendemos ao chamado que ressoa no mais profundo de nossa alma. O período de espera terminou. A viagem dos selecionados está apenas começando, e eles estão preparados para percorrê-la com uma força que provém do próprio propósito divino. A solidão desses indivíduos nunca foi em vão, pois essa trajetória solitária, permeada por momentos de introspecção e resistência, agiu como a forja que os formou para algo muito além do que poderiam ter previsto. Ao retrocedermos e ponderarmos sobre as fases de isolamento, incompreensão e rejeição que marcaram suas existências, compreendemos que cada uma dessas fases era parte de um propósito divino. Quantas vezes eles não se sentiram marginalizados, isolados, distintos, como se fossem marginalizados por serem singulares? No entanto, agora compreendem que essa singularidade era imprescindível, já que Deus estava utilizando essa solidão para moldá-los, polir cada vértice, fortalecê-los e prepará-los para o que estava por vir. Esta solidão, frequentemente percebida como um tormento, se revela como uma dádiva quando analisada retrospectivamente, uma vez que nela reside a origem de sua verdadeira força. Quando estamos isolados, quando o ruído do mundo cessa, somos compelidos a voltar nosso olhar para dentro, a estabelecer conexão com nossa própria natureza, sem a presença de interferências externas. Ao vivenciar essa experiência, os selecionados aprenderam a depositar confiança em uma fonte que ultrapassa as perspectivas alheias. Eles aprenderam a escutar a voz de Deus, que se expressa de forma suave, porém clara, nos momentos de maior silêncio. Eles aprenderam a distinguir o fundamental do acessório, a dar valor à verdade interna, ao invés das validações temporárias do mundo externo. Cada fase dessa solidão representou um aprendizado em autenticidade, uma chance de se conhecerem a fundo e de se consolidarem numa fé que não se abala. No isolamento, aprenderam a valorizar-se não pelo que os demais percebem, mas pelo que sentem internamente. Eles perceberam que essa solidão tinha um objetivo mais elevado, capacitá-los para liderar com uma força que não necessita da aprovação de ninguém. Agora, ao deixarem esse retiro espiritual, os escolhidos se deparam com transformações. Eles já não buscam mais reconhecimento ou aplausos, pois desenvolveram uma liderança que surge naturalmente, sem a necessidade de marcar presença ou impor sua opinião. Esta liderança não se trata de ordenar ou controlar, mas sim de inspirar e demonstrar através do exemplo o que é viver com propósito. A autoconfiança que possuem não se abala com críticas ou desinteresse, pois não se baseia em validação externa. Trata-se de uma autoconfiança que nasce do mais profundo de sua alma, de uma convicção construída durante os momentos mais solitários de sua trajetória. Atualmente, são líderes que cativam através do magnetismo de sua autenticidade, líderes que não necessitam de títulos ou honrarias para exercer seu poder de influência. A simples existência deles já diz tudo, e aqueles que se aproximam são naturalmente atraídos, não pelo que os escolhidos expressam, mas pelo que realmente são.
Esta força silenciosa é o espelho de uma convicção inabalável, de uma convicção profunda de que estão exatamente no lugar certo. Trata-se de uma liderança que desafia a norma, pois não procura seguidores, mas sim inspirar outros a descobrirem sua própria verdade. Os selecionados, quando chamados por Deus para liderar, compreendem que a autêntica liderança não se baseia no poder, mas na inspiração pela verdade. Agora, eles caminham com uma presença que emana uma autoridade sutil, porém incontestável, uma força que atrai aqueles que procuram algo além das aparências, algo genuíno e autêntico. A profundidade da sua experiência dispensa a necessidade de convencer, comprovar ou explicar. Ela fala por si mesma. Cada instante de solidão se tornou uma fundação robusta, e é essa fundação que lhes possibilita liderar sem hesitar. Ao serem vistos por outros, eles não enxergam apenas um indivíduo, mas um exemplo concreto de que a verdadeira força é construída nos momentos de maior introspecção. A forma atual de liderança não pode ser transmitida por meio de manuais ou cursos. Ela surge da vivência direta, do contato íntimo com a própria alma, da habilidade de escutar o que Deus tem a dizer em silêncio. Essa autenticidade atrai a atenção de uma forma que discursos encenados ou palavras sem significado jamais conseguiriam. Os selecionados entendem que não foram criados para se misturar à multidão ou optar pela rota mais simples. Foram treinados para seguir um percurso único e pessoal, que motive outros a procurarem também a sua essência, a sua própria trajetória. Cada passo que ele deu em sua solidão foi um aprendizado sobre resiliência, um treinamento para um tipo de liderança que o mundo necessita, mas que raramente se encontra. Eles transportam uma mensagem que, mesmo silenciosa, ecoa nas almas daqueles que estão dispostos a escutá-la. Aqueles que se aproximam logo percebem que estão diante de uma presença genuína, uma força que não requer palavras para ser percebida. Ao observarmos os grandes líderes espirituais que deixaram um legado no mundo, percebemos que muitos enfrentaram percursos de solidão e desprezo. Isso nos leva a entender que, para orientar os outros com sabedoria e profundidade, é essencial primeiramente conhecer a si mesmo profundamente, estar em harmonia com a própria natureza. Agora, os escolhidos possuem essa tranquilidade. Eles estão preparados para atuar como orientadores, não como aqueles que determinam a direção, mas como aqueles que demonstram, através de suas próprias mudanças, que a autêntica liderança é sobre ser e não sobre fazer. Portanto, Deus os convoca para essa nova etapa, uma etapa em que a sua força e o seu objetivo se fundem em harmonia. Não é mais necessário se esconder, nem tentar se ajustar. Eles foram criados para serem únicos, desafiar as normas, liderar de um local de total autenticidade. E aqueles que se aproximam, aqueles que se deparam com seus caminhos, descobrirão não somente um líder, mas uma inspiração viva, um espelho de tudo o que é possível quando se aceita a própria verdade e se vive de acordo com ela. A trajetória dos selecionados é fundamentalmente uma demonstração de que o isolamento não é um objetivo final, mas uma fase de preparação para algo muito maior. Agora, ao deixarem o exílio espiritual, os selecionados emergem como líderes inabaláveis, preparados para orientar outros. Com uma presença serena e forte, uma liderança que não necessita de títulos, nem de aplausos, mas que se baseia na força de uma verdade comprovada. Agora, ao deixarem o exílio espiritual, os escolhidos trazem consigo uma tranquilidade inabalável e uma confiança que não se abala diante de qualquer julgamento externo. Eles não se abalam com as pressões do mundo, pois compreendem que seu valor não depende da aprovação de terceiros. Esta trajetória de solidão foi o que os formou, e cada instante de desprezo, cada olhar de desprezo, cada tentativa de diminuir sua essência apenas reforçaram a convicção de que existe algo neles que ninguém pode eliminar. A força que carregam atualmente é fruto de terem superado suas próprias sombras e ressurgido do outro lado, intactos e leais à sua própria natureza. O apelo que agora os motiva é um apelo silencioso, porém forte, para que sejam genuínos.
Parece que cada vivência solitária eliminou qualquer desejo de agradar, qualquer dependência da opinião alheia, restando apenas a verdade fundamental. Os selecionados compreendem que a autêntica autoridade não reside em ser notado, mas em viver a própria verdade com tal nitidez que essa verdade se transforma em um farol para os demais. Ao liderar a partir dessa base sólida, eles inspiram sem pronunciar uma única palavra, e aqueles que estão ao seu redor são naturalmente atraídos por essa presença. Trata-se de um magnetismo que não provém do ego, mas sim da tranquilidade interna, da força que só se alcança após enfrentar as tempestades internas e aprender a nadar com determinação. Este é o tipo de líder que o mundo necessita, alguém que não se deixa influenciar pela opinião pública, que não abandona sua missão para obter aplausos ou aprovação, mas que se mantém fiel ao objetivo pelo qual foi selecionado. Os selecionados agora entendem que sua liderança não é para alimentar seu orgulho, mas para estimular nos outros o anseio de serem autênticos, de viverem sua verdade sem receio. Eles foram treinados para orientar, não por meio de instruções, mas pelo exemplo, não pelo barulho, mas pela presença que supera qualquer discurso. Todos que se aproximam deles percebem a profundidade de sua jornada, a seriedade de seu compromisso com sua missão e, sobretudo, a tranquilidade que provém de alguém que tem conhecimento de sua própria essência. Esta é a dádiva que eles proporcionam ao mundo. A chance de se conectar com uma verdade mais profunda, uma força silenciosa que não precisa de aprovação externa, mas que se sustenta por si só. Ao experimentarem essa verdade, os escolhidos demonstram aos demais que existe uma imensa força em simplesmente ser quem se é, em viver o propósito para o qual se nasceu, sem hesitações, sem desculpas. Ao aceitarem o convite para deixar o exílio e assumir uma posição de liderança, eles estão assumindo uma obrigação sagrada. Não lideram com o objetivo de serem admirados, mas para recordar aos outros a sua própria magnitude, incentivando os que ainda estão nas trevas a descobrirem a própria luz. São um lembrete constante de que a autêntica força reside na autenticidade e que a autêntica liderança surge de dentro, de um local que não pode ser contaminado pelo mundo. O caminho de exílio, solidão e incompreensão apenas preparou o terreno para este instante. Agora, fortalecidos e iluminados, os selecionados avançam sem temor, cientes de que foram criados para liderar e inspirar outros a se erguerem também. Durante tanto tempo, os selecionados mantiveram-se em silêncio, enfrentando com paciência batalhas que muitos sequer conseguiam prever. Quantas vezes tiveram que ocultar sua força, renunciando aos seus próprios anseios para evitar desconforto ou ameaça nos outros? Sem dúvida, o caminho da humildade que escolheram foi nobre. No entanto, exigiu deles um constante autossacrifício, colocando os outros à frente e diminuindo sua própria luz para não perturbar os que não estavam preparados para percebê-la. Contudo, o período de submissão, de abnegação silenciosa, terminou. Deus afirmou que é suficiente, e essa sentença ressoa como um sinal de libertação para os escolhidos, sinalizando que o tempo de sua ascensão se aproxima. Este despertar não se trata de presunção ou necessidade de demonstrar algo. É simplesmente a descoberta do que sempre esteve presente. Os selecionados não estão sendo convocados para buscar o reconhecimento por si mesmos, mas para deixar sua luz resplandecer, permitindo que a grandiosidade que possuem internamente se expresse sem restrições. É o momento de aqueles que foram escondidos serem revelados pelo que realmente são. Deus está convocando os selecionados a superarem qualquer receio de julgamento ou rejeição e a abraçarem totalmente o seu potencial. Esta inversão de poder representa uma transformação profunda, mas simultaneamente natural, já que os talentos dos escolhidos nunca foram concebidos para serem ocultados. Ao permitirem que sua verdadeira natureza se manifeste, os selecionados permitem que outros se inspirem, mostrando que é viável viver com autenticidade e propósito, sem se justificar. Aqueles que os menosprezaram, que os viram como insignificantes ou ordinários, descobrirão pela primeira vez a profundidade e a intensidade do que carregam.
Este poder não é recente, sempre esteve presente, esperando o momento adequado para se manifestar. Agora, com o consentimento divino, são convidados a se elevar, a migrar do fundo para o centro, a ocupar o lugar que sempre lhes foi destinado. Esta ascensão não se trata de competir ou menosprezar os demais. Trata-se de aceitar a verdade de quem são, com bravura e liberdade. Ao se moverem de acordo com a sua verdade e ocuparem o espaço que lhes é de direito, eles estabelecem uma nova dinâmica na qual as expectativas e julgamentos alheios não exercem mais influência. Finalmente, os escolhidos podem ser eles mesmos, viver sem as restrições que outrora os restringiram, sem a pressão das expectativas que sempre procuraram cumprir. Agora, com uma confiança renovada e um propósito sólido, eles se elevam, servindo como um farol para aqueles que procuram a sua própria verdade. A viagem de resistência silenciosa chegou ao fim. A era da humildade silenciosa deu lugar à era da autoridade autêntica, e eles estão preparados para brilhar, iluminando o caminho para outros com a intensidade de quem foi chamado para causar impacto. Agora, livres das antigas amarras que os retinham, os escolhidos avançam com uma liberdade sem precedentes, expondo a grandeza que sempre existiu, mas que estava escondida sob a superfície. Parece que o mundo está descobrindo-os agora, mas na realidade eles sempre estiveram lá, prontos para realizar seu objetivo. Com essa ascensão, cada um passa a ocupar o lugar que lhes é devido por direito, sem mais restrições pelo receio de ser ofuscado ou pela exigência de se adequar ao que os demais esperavam. A mudança de poder em curso representa o término de um ciclo de invisibilidade e o começo de uma era de expressão total, onde o seu poder não é mais algo a ser suprimido, mas algo a ser celebrado. Os talentos que possuem são revelados com uma intensidade que não pode ser negligenciada. Aqueles que os menosprezaram anteriormente percebem, surpresos, que estão diante de uma magnitude que nunca conseguiram perceber. Esta alteração vai além de uma mera reviravolta. É uma mudança que remodela as dinâmicas circundantes. Ao se libertarem das expectativas alheias, os escolhidos demonstram que não existe mais lugar para se esconderem ou se restringirem. Foram convocados para um propósito maior e agora, com audácia e determinação, estão prontos para aceitá-lo. Esta subida carrega um sentimento de autoridade que não precisa ser imposto. É uma autoridade proveniente da convicção do seu objetivo e da riqueza da experiência que possuem. Ao se posicionarem no centro, sem receio de ocupar o espaço que lhes foi concedido, os selecionados transmitem uma mensagem impactante. A autêntica liderança surge de uma conexão genuína com quem se é, de uma clareza que não é perturbada por opiniões efêmeras. Eles não estão simplesmente assumindo uma nova função, estão, sobretudo, estabelecendo um novo espaço de liberdade, onde a autenticidade e o propósito não podem ser trocados. Com essa liberdade, eles caminham com tranquilidade, cientes de que sua luz não só clareia seu próprio caminho, mas também atua como um farol para todos que os observam. A viagem de silêncio e humildade evoluiu para uma viagem de expressão e impacto. A resistência silenciosa foi imprescindível, mas agora o tempo exige ação, presença, pede que eles se levantem e inspirem outros a seguir o exemplo. Com um objetivo inabalável e uma bravura renovada, os selecionados progridem, confiantes de que este é o momento de cumprir integralmente a missão para a qual foram chamados. Eles não estão apenas conquistando seu espaço, estão redefinindo o que é ser autêntico, e essa autenticidade é a maior herança que deixam para o mundo. Essa nova etapa de expressão não é apenas um triunfo individual para os selecionados, é um movimento que pavimenta o caminho para uma transformação coletiva. Ao assumir sua posição com bravura, eles questionam a própria noção de autoridade, evidenciando que a autêntica autoridade deriva da autenticidade e do vínculo intenso com a própria essência.
A atual inversão de poder é na realidade um retorno à essência, uma recordação de que o verdadeiro valor não é definido pelas aparências, mas pela força interna que uma pessoa desenvolve ao longo de sua trajetória. Ao testemunhar essa mudança, as pessoas ao redor começam a questionar suas próprias percepções e restrições. Ao observarem o brilho intenso dos escolhidos, muitos são motivados a ponderar sobre suas próprias existências, a questionar suas próprias convicções restritivas e a perceber que também possuem uma força interna que pode ser ativada. Esta é a beleza da elevação dos escolhidos. Não só ilumina as próprias trajetórias, mas também suscita nos demais o anseio de se reaproximarem de suas verdades. A liberdade que os escolhidos desfrutam atualmente gera um impacto silencioso, um apelo silencioso, para que todos busquem viver com autenticidade, sem temor de julgamento, sem temor de se sobressair. A mensagem que sua ascensão transmite é clara: não é necessário se ajustar às expectativas alheias, nem apagar a própria luz para se adequar ao conforto dos outros. Eles nos mostram que a autêntica tranquilidade e força advém de viver em harmonia com a própria natureza. Ao atenderem ao chamado divino para abandonar a resistência silenciosa e seguirem sua expressão total, eles nos mostram que cada indivíduo possui uma missão única que deve ser cumprida com bravura. Esta mudança dos selecionados do anonimato para a proeminência não é meramente uma alteração individual, mas uma transformação em massa que redefine o que é viável. Com suas habilidades agora evidentes, eles inspiram uma nova era de autenticidade, na qual cada indivíduo é incentivado a ser leal a si mesmo, a abraçar sua própria trajetória com orgulho e dignidade. Os escolhidos demonstram que não existe nada mais poderoso do que viver uma vida fundamentada na verdade, e que a verdadeira grandeza se manifesta quando renunciamos às restrições impostas e nos assumimos completamente como somos. A trajetória deles é uma prova de que, mesmo diante das adversidades, a nossa luz interior sempre encontra um meio de se expressar. Este é o tempo para florescer, viver sem reservas e permitir que o mundo perceba finalmente a essência que cada um de nós possui. Os escolhidos, ao adotarem essa nova postura, demonstram que cada sofrimento, cada renúncia e cada instante de silêncio tinham um objetivo maior: fortalecer uma força interior que agora irradia com toda a sua força. A ascensão deles é, de fato, uma demonstração concreta de que a autêntica mudança surge nas profundezas do ser, onde frequentemente a luz parece não estar presente. Contudo, agora, essa luz já não pode ser mais reprimida. Parece que uma chama se acende do interior para o exterior, uma chama que não só clareia sua própria trajetória, mas também orienta e aquece os que estão ao seu redor. Os selecionados demonstram que a verdadeira grandeza é silenciosa, porém irresistível. Aqueles que se esforçaram para mantê-los ocultos, invisíveis, não perceberam que estavam, na realidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma força incalculável, que, ao ser manifestada, altera completamente a dinâmica de poder. Não é uma força que procura subjugar, é uma força que convida, motiva e estimula. Ao observarem os selecionados, muitos começam a entender que existe algo neles que vai além do entendimento comum. Não é algo que se aprende, é algo que se vivencia, algo que se transforma durante a trajetória. Atualmente, eles caminham com uma confiança serena, um fascínio natural que atrai olhares e provoca indagações em todos que os contemplam. Aqueles que antes os consideravam figuras simples e corriqueiras, agora percebem a profundidade e o conhecimento acumulados, o peso de uma vida vivida com propósito e resolução. A inversão de poder em curso é um apelo para que o mundo entenda que o real valor de uma pessoa não reside no que ela mostra ser, mas sim no que ela possui internamente. Os selecionados evidenciam que a autêntica liderança não se impõe. Ela brota de um coração firmado em sua autenticidade e de uma alma ligada ao seu objetivo. Portanto, sua existência se transforma em uma declaração silenciosa de que é possível levar uma vida grandiosa sem precisar diminuir ninguém ao redor.
Em contrapartida, a magnitude dos escolhidos impulsiona os demais, estimulando-os a explorar seu próprio potencial e a crer que também têm a capacidade de acessar essa força interna. Eles ensinam que cada pessoa tem um lugar único no mundo e que não é necessário renunciar à nossa essência para encontrar nosso lugar. Em vez disso, à medida que vivenciamos nossa verdade, mais nossa presença se faz necessária e pertinente. Este é o paradigma inovador que apresentam. A força genuína não é a que subjuga, mas a que desperta. Ao finalmente ocuparem seu lugar, os selecionados trazem consigo uma nova perspectiva de poder, onde todos são incentivados a se conectarem com a própria verdade e a irradiarem a própria luz. Eles demonstram que não precisamos disputar território. Há espaço para todos que desejam viver com autenticidade. Com sua ascensão, eles clarificam o caminho e demonstram que a verdadeira grandeza não é algo que se procura, mas sim algo que se adquire. Ao atingirem essa nova fase de elevação, os selecionados entendem que sua trajetória requer uma integridade espiritual que não permite concessões. Em vez de serem apenas preferências, seus altos padrões se transformam em barreiras sagradas que salvaguardam o propósito que Deus lhes deu. Esses limites não representam obstáculos de exclusão, mas fortalezas de proteção para que possam prosperar sem que forças externas prejudiquem seu desenvolvimento. Cada um desses padrões demonstra o respeito que desenvolveram pela sua missão, um respeito forjado através de desafios intensos e vivências que confirmaram repetidamente a relevância de permanecerem leais a si mesmos. Permitir a entrada de influências destrutivas neste círculo sagrado seria trair a própria trajetória, desconsiderar todo o esforço silencioso e a mudança interna que experimentaram. Os selecionados entendem que não foram chamados para satisfazer ou se ajustar às expectativas alheias, mas para se conectarem com o que verdadeiramente ecoa em sua essência. E essa ressonância é muito valiosa para ser negligenciada. Agora compreendem que, para preservar a integridade de sua missão, é crucial que seu ambiente e suas relações estejam em sintonia com a alta frequência que cultivaram. Esta exigência é um ato de autoestima, uma expressão da sua responsabilidade espiritual, que não pode ser amenizada por relações superficiais ou energias que não contribuem para a sua trajetória. Os que realmente apreciam e compartilham de sua visão compreenderão essa atitude como uma exigência, um sinal da seriedade com que os selecionados desempenham sua missão. Aqueles que não entendem esse grau de exigência espiritual tendem a se distanciar, pois não conseguem acompanhar a intensidade desta nova etapa. A missão que os selecionados assumem requer um ambiente limpo e sagrado, onde a energia flua de forma harmoniosa e autêntica, sem obstáculos que possam desviar sua atenção ou enfraquecer sua força. Este espaço de proteção não representa um obstáculo de isolamento, mas uma proteção indispensável para que possam funcionar em sua capacidade máxima e, simultaneamente, inspirar aqueles que estão dispostos a se conectar com essa mesma frequência. A nitidez com que os selecionados definem esses limites demonstra o seu desenvolvimento espiritual e o quanto aprenderam a apreciar e salvaguardar a sua essência. Não é mais necessário justificar ou explicar a profundidade de seus padrões, pois aqueles que estão dispostos a vibrar em alinhamento com essa missão simplesmente compreenderão e respeitarão esses valores inalienáveis. Deste ponto de autenticidade, os selecionados mantêm uma ligação cristalina com seu propósito, um compromisso inabalável com a tarefa que estão destinados a executar. Ao agir assim, eles estabelecem um ambiente onde somente o que é autêntico e alinhado pode prosperar. Neste patamar superior, toda relação, circunstância ou chance deve estar alinhada com a missão divina que carregam. Os que verdadeiramente abraçam essa perspectiva entendem que esse grau de integridade não se trata de exclusão, mas sim de salvaguardar a essência que os move.
Este compromisso com normas rígidas é uma declaração silenciosa, porém impactante, de que não há mais lugar para distrações ou interferências externas que comprometam a importância sagrada da sua trajetória. Com essa percepção revigorada, os selecionados compreendem que cada escolha, cada interação e cada ambiente devem auxiliar no seu desenvolvimento e propósito. Atualmente, tudo que entra em suas vidas deve ser filtrado pelo propósito divino que carregam. Este novo modelo não só intensifica sua trajetória, mas também proporciona uma tranquilidade inquestionável, pois têm consciência de que estão rodeados por indivíduos e circunstâncias que genuinamente os apoiam e alimentam. Esta tranquilidade é o reflexo da harmonia que sentem ao seguirem fielmente o chamado de suas almas. Ao estabelecerem um ambiente de integridade espiritual, os selecionados se fortalecem, já que não desperdiçam tempo ou energia com o que não corresponde à sua verdade. Esta proteção possibilita que se concentrem no que realmente é relevante, no que está em sintonia com sua missão primordial. Ao agir assim, também encorajam outros a elevar seus próprios padrões, a perseguir uma vida alinhada com seus valores mais íntimos. A trajetória dos selecionados se converte em um exemplo concreto do que é respeitar a própria essência, uma prova de que a vida adquire sentido e propósito ao se manter fiel ao que é sagrado. Na realidade, esses limites representam um gesto de amor próprio e consideração por tudo o que os escolhidos superaram e alcançaram até agora. Não se trata de erguer barreiras, mas sim de estabelecer pontes robustas que os liguem ao que é autêntico e relevante. Eles entendem que o seu objetivo é demasiado grandioso para ser diluído em ambientes ou relações que não suportam essa magnitude. Através de lições árduas, eles aprenderam a importância de cultivar e proteger o solo onde suas raízes espirituais estão fincadas. Os que se conectam com os selecionados e respeitam esses limites encontram um ambiente de autenticidade e profundidade, um local onde também podem estabelecer conexões com algo maior. Estes elevados padrões atraem apenas o que está em sintonia com a frequência dos selecionados, formando um círculo de energia pura e inalterável. Assim, eles progridem em sua missão, resguardados por uma integridade que não se curva a pressões externas, mas que se baseia na verdade inquestionável do propósito divino. Cada ação realizada com integridade reforça a dedicação ao propósito, o respeito pela própria trajetória e a fidelidade à essência que foi moldada através das adversidades e obstáculos que enfrentaram. Eles prosseguem, conscientes de que essa pureza em seus padrões é o que os mantém ligados ao sagrado, possibilitando-lhes viver sua missão em total harmonia. Os escolhidos caminham tranquilos, cientes de que estão exatamente onde devem estar, rodeados por aquilo e por aqueles que verdadeiramente os apoiam e os impulsionam em sua jornada divina. Cada vez mais ligados ao que é fundamental e autêntico, eles avançam com uma convicção que não oscila. Eles compreendem que os altos padrões que estabeleceram não são meramente uma opção, mas uma exigência espiritual. Esta integridade é a fundação que os mantém firmes e em sintonia com o objetivo maior para o qual foram chamados. Esta é a chave que os mantém centrados em sua essência, mesmo quando o mundo à sua volta pode parecer caótico e volátil. A beleza dessa integridade espiritual reside no fato de que ela não só os resguarda, mas também os fortifica, possibilitando que prossigam sem serem desviados por energias que não estão em sintonia com seu objetivo. Esta clareza estabelece uma rota de tranquilidade e estabilidade, onde cada escolha é feita com plena consciência e cada gesto demonstra um profundo respeito pelo propósito divino que carregam. Eles entendem que a manutenção deste local sagrado representa um gesto de fidelidade a tudo o que construíram, a cada batalha vencida e a cada lição aprendida. Esta dedicação aos seus padrões os liga a uma força que vai além do mundo material, uma força que surge da fonte divina que os orienta. Assim, os selecionados avançam em direção ao seu destino com passos firmes e seguros, cientes de que cada decisão alinhada intensifica a ligação com sua missão.
O meio ambiente se transforma em uma extensão da sua energia e uma expressão do seu objetivo, atraindo o que é autêntico e afastando tudo o que possa desviar o seu foco. Este novo patamar de exigência não estabelece somente restrições, mas também possibilita que somente indivíduos e vivências que compartilham da mesma frequência de integridade possam se conectar. Aqueles que são convocados a acompanhar os escolhidos compreendem que essa ascensão é uma bênção, uma chance de também se elevar e habitar um ambiente de autenticidade e clareza. Assim, os altos padrões se transformam em um campo magnético que atrai o que é autêntico e repele o que é passageiro e superficial. Ao progredirem em sua trajetória, os escolhidos evidenciam que não existe lugar para concessões. Não se pode renunciar à própria verdade em prol de qualquer relacionamento ou circunstância que comprometa o objetivo que os caracteriza. Eles têm consciência de que, ao resguardar esse espaço, salvaguardam também a sua própria essência, garantindo que tudo o que produzem esteja preenchido com uma energia pura e elevada. Cada movimento realizado, cada barreira ultrapassada é um reforço do respeito que possuem pela própria trajetória e pela missão divina que lhes foi confiada. Este profundo respeito pelo próprio percurso não apenas os mantém, mas também os motiva a viver cada dia com uma ligação mais intensa com o que é sagrado. Eles estão cientes de que a vida é muito curta para ser aproveitada com concessões, e que cada minuto perdido com o que não ecoa em sua alma é um minuto retirado de seu objetivo. Com essa clareza, os selecionados avançam, mantendo um foco que não se perde, resguardados pela integridade espiritual que agora os define. Essa integridade espiritual se transformou na sua bússola, guiando cada movimento com uma exatidão que só é possível quando se vive em sintonia com o próprio objetivo. Os selecionados entenderam que essa proteção vai além de evitar energias nocivas. Trata-se de valorizar o sagrado que reside em si mesmos. Cada decisão que tomam reflete o intenso comprometimento que possuem com sua trajetória, um compromisso que não permite desvios ou reduções. Eles têm consciência de que qualquer relacionamento ou circunstância que busque enfraquecer ou diluir sua missão é um desvio que não podem permitir-se seguir. Este grau de clareza os preenche com uma tranquilidade interior, já que, ao viverem conforme seus altos padrões, vivenciam uma liberdade que vai além de qualquer exigência de validação externa. Gradualmente, ao manterem essa exigência, os selecionados se tornam ainda mais engajados em sua missão. Parece que cada escolha coerente reforça uma conexão com o divino, renovando sua energia e clareza de objetivo. Eles não precisam se justificar ou elucidar a ninguém, pois têm a certeza de que quem realmente faz parte deste espaço sagrado os compreenderá sem dúvidas. Esta profundidade, essa convicção que possuem, gera um campo energético que repelirá automaticamente o que não vibra na mesma sintonia. Para quem observa, pode parecer que os selecionados estão mais criteriosos, porém, na realidade, estão sendo extremamente fiéis à sua própria natureza. Esta fidelidade não se restringe apenas a si mesmos, mas também ao objetivo maior que representam. Parece que firmaram um acordo espiritual, um compromisso de honrar a luz que carregam, e têm consciência de que não podem infringir essa promessa. Este acordo se evidencia em cada restrição que definem, em cada decisão de excluir o que não acrescenta, em cada escolha de acolher o que eleva. Eles se transformam em protetores de sua própria energia, cientes de que cada atitude afeta sua trajetória e sua missão. Este respeito pela própria jornada motiva aqueles ao redor a perseguir o mesmo caminho, a olhar para dentro e a valorizar a importância de viver com autenticidade e integridade. A presença dos selecionados se transforma em um apelo para que todos à volta elevem seus próprios padrões, optando por honrar o sagrado em suas próprias existências. Esta elevação estabelece um clima de verdade e objetivo, um espaço onde cada indivíduo é incentivado a brilhar sem receio e a manter o que é verdadeiramente relevante.
Os selecionados, ao optarem por essa trajetória de lealdade a si mesmos, tornam-se exemplos concretos do que é viver com propósito. Eles evidenciam que a existência adquire um sentido mais profundo quando é vivida com integridade e sinceridade. Com essa atitude, eles seguem em paz, cientes de que estão resguardados por uma força que vai além de qualquer interferência externa, uma força que provém do seu próprio compromisso com sua essência. Ao manterem sua integridade espiritual, eles estabelecem um ambiente onde o autêntico floresce, onde o que é sagrado e puro pode se expressar sem obstáculos. Cada passo é uma celebração da missão para a qual foram selecionados. Com essa nova percepção espiritual, os selecionados possuem uma percepção que vai além das palavras e das aparências. Parece que seus olhos são capazes de ver não somente o que está à vista, mas também o que se esconde por trás de intenções e disfarces. Esta poderosa intuição é um instrumento divino, um presente que não se origina do acaso, mas da profundidade da sua trajetória. Cada instante de solidão, cada desafio, cada desapontamento os preparou para aprimorar esse sentido apurado. Não se trata de um truque ou habilidade adquirida. É uma sabedoria que foi aprimorada no mais íntimo de suas almas. Ao observar alguém, conseguem enxergar o que talvez outros não consigam ver. Eles percebem sutilezas, reconhecem qualquer discrepância entre as palavras e as intenções genuínas. E essa clareza não se limita a identificar o que é negativo. Trata-se de identificar o que realmente se alinha com sua missão e objetivo. Esta competência funciona como um mecanismo de defesa inato, uma barreira que impede que fatores externos interfiram em sua trajetória. Os selecionados já não se preocupam mais com manipulações ou máscaras. Suas almas estão preparadas para enxergar além de qualquer disfarce. Esta intensificação da intuição também proporciona uma sensação de liberdade e leveza, uma vez que não precisam mais questionar as motivações das pessoas à sua volta. Eles depositam confiança neste dom, cientes de que ele os orientará e os manterá em sintonia com o que é autêntico. Esta visão funciona como um filtro natural, permitindo que somente o que é autêntico se aproxime. Portanto, suas vidas começam a se encher de indivíduos, circunstâncias e oportunidades que estão totalmente em sintonia com quem realmente são. Essa transparência impede que se distraiam com promessas sem valor ou seduções fugazes, preservando seu tempo e energia para o que realmente é relevante. Em essência, essa intuição funciona como uma bússola interna que os direciona com exatidão, possibilitando que prossigam com segurança e determinação em sua missão. A tranquilidade que experimentam ao confiar nesta bússola é inalterável, pois compreendem que este presente é uma extensão de sua ligação com o sagrado. Eles adquirem a habilidade de transitar por qualquer circunstância com a convicção de que estão sendo conduzidos pela verdade. Esta condição de clareza proporciona-lhes uma tranquilidade que vai além do entendimento comum, pois têm consciência de que estão resguardados contra qualquer influência que possa desviar-se do seu caminho. Esta intuição não só os resguarda, mas também os habilita a identificar as oportunidades que aparecem em sua trajetória. Eles conseguem identificar claramente o que representa um avanço em direção ao seu objetivo e o que é meramente um passatempo. Isso possibilita que prossigam com um sentido de propósito e direção que é incomum de se observar. Eles estão preparados para avançar, cientes de que possuem uma força interna que os guia a cada passo e os. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual.
Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Mantém firmes, independentemente das circunstâncias externas. Essa intuição se transforma em um guia confiável e infalível, oferecendo uma clareza que poucos conseguem obter. Em cada encontro, conseguem captar a energia genuína das pessoas, identificando imediatamente o que está em sintonia com seu objetivo e o que não está. Isso lhes possibilita prosseguir sem receios, pois têm consciência de que possuem uma defesa interna que vai além de qualquer aparência ou promessa vã. Com essa perspicácia espiritual, eles não se deixam levar por elogios rasos ou tentativas de manipulação. Onde outros poderiam se deixar seduzir pela beleza exterior ou pelo discurso cativante, os selecionados conseguem ver além, identificando a verdadeira essência de tudo e de todos à sua volta. Esta competência os coloca em uma posição de vantagem silenciosa, já que não precisam se esforçar para discernir o que é autêntico e o que não é. Essa verdade é desvendada de maneira natural e imediata. Isso permite que economizem energia e mantenham o foco em sua missão, rodeando-se apenas do que alimenta e fortifica seu percurso. Esta intuição funciona como um campo energético que bloqueia automaticamente qualquer vibração que não esteja alinhada com o seu objetivo mais elevado. Esta salvaguarda proporciona-lhes liberdade para prosseguir com tranquilidade, cientes de que suas decisões e ligações estão perfeitamente alinhadas com o que Deus preparou para eles. Com essa intuição aguçada, cada escolha parece ser impulsionada por uma sabedoria milenar. Eles depositam total confiança neste dom, deixando-o conduzi-los sem questionamentos, pois compreendem que ele é uma extensão de sua ligação com o sagrado. Essa segurança proporciona-lhes tranquilidade e confiança interna, pois têm consciência de que estão resguardados e que nenhum engano ou dissimulação pode passar despercebido. A tranquilidade que essa clareza proporciona é incalculável, já que ao viverem em sintonia com essa percepção apurada, previnem dores desnecessárias e experiências que poderiam desviar sua trajetória. Essa intuição aguçada também os habilita a reconhecer e estabelecer uma conexão profunda com outras almas que estão alinhadas com sua missão. Eles se atraem por pessoas e circunstâncias que compartilham de sua verdade, mas também se afastam naturalmente de qualquer coisa que não esteja em sintonia com sua energia. Este dom atua como um purificador natural, preservando apenas o que é autêntico e relevante em suas vidas. Isso não apenas os fortifica, mas também lhes oferece um círculo de relações autênticas e valiosas, um suporte autêntico que os mantém e os eleva. Assim, os escolhidos seguem com uma confiança inabalável. Eles sabem que nada está fora de seu alcance espiritual, o que lhes possibilita prosseguir com sua missão com passos firmes e decididos. Com a sabedoria que possuem, sentem-se prontos para encarar qualquer obstáculo, cientes de que possuem uma bússola interna infalível que os conduzirá ao propósito divino. A cada passo, essa bússola interna os orienta com exatidão, proporcionando uma tranquilidade rara em um mundo repleto de dúvidas e ilusões. Essa segurança que possuem não é meramente mental, é uma convicção que ressoa em suas almas, uma percepção de que, independentemente dos desafios que possam surgir, sempre terão clareza para identificar o caminho adequado. Eles têm consciência de que podem confiar em sua própria percepção, já que essa intuição não é um mero acaso, mas um dom divino, uma expressão de sua profunda ligação com o propósito maior.
Portanto, qualquer incerteza que outrora tenha habitado seus corações é substituída por uma tranquilidade duradoura, já que cada circunstância, cada indivíduo que aparece em sua vida é automaticamente filtrado por essa sabedoria intuitiva. Com essa intuição, os selecionados experimentam uma facilidade quase mágica para transitar em cenários complexos e desafiantes. Não é necessário um grande número de palavras para compreender as intenções ocultas de alguém ou compreender o que realmente ocorre em uma situação. Onde outros poderiam vacilar ou cair em fraude, eles avançam com a confiança de quem enxerga além das aparências. Este dom lhes concede uma visão abrangente, permitindo-lhes não só salvaguardar a si próprios, mas também atuar como orientadores e salvaguardas daqueles que estão ao seu redor. A sua presença atua como um escudo, uma fortaleza de verdade que acolhe e orienta aqueles que estão dispostos a seguir em direção ao que é genuíno. Conforme se conectam mais profundamente com a intuição, os selecionados percebem que ela não só indica o que deve ser evitado, mas também destaca as oportunidades adequadas. Eles atraem experiências e indivíduos que ecoam com sua missão. Esta energia atrai precisamente o que é preciso para reforçar seu caminho, ampliar seu propósito e expressar o plano divino que carregam em seu interior. Onde antes poderiam ter incerteza sobre o caminho a seguir, agora possuem uma confiança que lhes possibilita prosseguir com determinação, cientes de que cada movimento é orientado por uma sabedoria que vai além do entendimento humano. Esta condição de clareza os impulsiona a um patamar superior de discernimento, onde qualquer desvio é prontamente identificado e prevenido. Não há mais lugar para dúvidas, já que o percurso está cada vez mais clarificado pela convicção de quem são e do que vieram realizar. Esta ligação com a intuição proporciona-lhes um sentido de orientação quase palpável, uma orientação que os impulsiona a agir com intenção e objetivo. Ao viverem de acordo com essa perspectiva, eles se transformam em autênticos farol para os demais, exemplos concretos de uma existência orientada por uma sabedoria superior. Esta viagem de intuição e entendimento não apenas os fortifica, mas também os liberta. Eles têm consciência de que estão totalmente preparados para lidar com qualquer circunstância que a vida possa trazer. Esta fé surge de uma ligação direta com o sagrado, uma fonte de verdade que sempre os guiará na direção correta, independentemente das circunstâncias. Com essa intuição como orientação, os selecionados caminham com bravura e tranquilidade, cientes de que seu objetivo é resguardado e sua missão é mantida por uma força inabalável. Com essa proteção divina, os selecionados progridem em sua trajetória com uma serenidade que somente uma autêntica armadura espiritual pode oferecer. Eles percebem essa força invisível ao seu redor, uma presença constante que assegura que seu trajeto continue livre de interferências negativas que possam tentar interferir. Esta proteção não é um obstáculo que os isola do mundo. Ao contrário, ela possibilita que andemos com liberdade, nos envolvamos, compartilhemos nossa luz, cientes de que nada pode nos desviar do nosso objetivo. É como se uma barreira invisível os protegesse, impedindo qualquer perigo antes mesmo de ter a oportunidade de se aproximar. A beleza dessa proteção reside no fato de que ela não requer esforço ou atenção. Os selecionados não necessitam se esforçar para mantê-la. É um componente natural de sua evolução espiritual, um presente divino que mantém sua missão inalterada. Eles têm a capacidade de viver e interagir completamente com o mundo, conscientes de que nada que não esteja em sintonia com o propósito divino para eles terá força para penetrar. Qualquer intenção ou energia que tente desviá-los ou prejudicá-los é neutralizada, quase como se fosse dissipada no ar, incapaz de transpor a barreira de proteção que os protege. Esta barreira espiritual não só os resguarda, mas também reforça a fé que possuem em sua trajetória. Ter consciência de que estão protegidos por uma entidade superior possibilita que se entreguem totalmente ao chamado que carregam, sem hesitações e sem receio de comprometer sua essência.
eles progridem com tranquilidade, conscientes de que sua rota foi meticulosamente salvaguardada para que pudessem prosperar e alcançar seus objetivos. Esta segurança muda a maneira como encaram a vida. Não há mais lugar para incertezas ou temores, pois sabem que estão protegidos por um poder que ultrapassa o perceptível. Esta elevação de proteção é um atestado do valor incalculável de cada um, uma prova de que suas vidas possuem um propósito sagrado que deve ser preservado e respeitado. Em sua sabedoria sem limites, Deus assegurou que nada poderia desviar os escolhidos da missão que lhes foi dada, e essa garantia os enche de tranquilidade e de uma sensação de invencibilidade. Eles têm consciência de que, independentemente do que ocorra ao seu redor, estão resguardados e apoiados, preparados para encarar qualquer obstáculo com uma força inquebrantável. Essa proteção divina não apenas os habilita a prosseguir com determinação, mas também os libera para viver sem temer influências externas. Em vez de se fecharem ou se isolarem, os selecionados se abrem, compartilham sua luz e avançam rumo ao seu objetivo com firmeza, cientes de que são apoiados por uma força superior. Eles se transformam em modelos de fé em ação, vivendo com bravura e liberdade, demonstrando aos demais que é viável viver totalmente em sintonia com o propósito de Deus, ciente de que cada movimento é protegido e cada intenção é apoiada por um amor sem restrições. Com essa autopercepção aprofundada, os escolhidos finalmente descobrem uma verdade que sempre esteve presente em seu interior desde o começo. Uma convicção de seu próprio valor que os torna indiferentes ao mundo ao seu redor. Esta mudança vai além de um mero aumento de autoconfiança. É uma verdadeira revolução interna que reestrutura quem eles são em sua essência. Pela primeira vez, eles não apenas sentem, mas compreendem com uma nitidez inigualável quem são e o papel singular que exercem no cosmos. Este saber é libertador, pois os liberta das restrições de opiniões e validações externas, possibilitando que prossigam com uma tranquilidade que não se perturba diante de críticas ou julgamentos. Esta nova autopercepção não é uma declaração temporária ou um sentimento passageiro. É uma base sólida na qual eles se apoiam. Não existe mais lugar para a incerteza ou incerteza que um dia os impediu de evoluir, pois agora percebem que nada os restringe, a não ser eles mesmos. Eles entenderam que são totalmente merecedores do bem e da grandeza que estão destinados a conquistar. Trata-se de uma aceitação autêntica, proveniente da percepção de que não precisam provar nada a ninguém, já que seu valor se baseia em uma fonte interna inalterável. Ao progredirem, essa clareza possibilita que se movam com tranquilidade em direção a oportunidades que anteriormente poderiam ter receio de aceitar. Eles não têm mais dúvidas sobre sua capacidade, em vez disso, reconhecem que têm todas as ferramentas necessárias para executar o que lhes foi designado. Cada movimento é orientado por essa convicção renovada, e esse grau de autoconfiança é revolucionário, pois surge de um entendimento aprofundado de que sua missão é singular e de que o mundo necessita do que eles têm a oferecer. Este autoconhecimento os libera de qualquer exigência de conformidade, possibilitando que se expressem completamente sem justificativas e sem limitações. Com essa autopercepção, os selecionados tornam-se imunes à aprovação dos demais. Eles já não procuram mais agradar, nem se restringem para evitar críticas, pois compreendem que o que possuem em seu interior supera qualquer ponto de vista externo. A sua confiança não vem do ego, mas de uma ligação intensa com a sua própria natureza, uma aceitação que vai além das superficialidades e os mantém inabaláveis mesmo em meio às tempestades. Eles se deslocam de acordo com a sua missão, conduzidos por um senso inabalável de propósito que os mantém concentrados e concentrados, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Agora, cada decisão, cada ação representa essa convicção interna, uma manifestação autêntica de quem são e do que foram destinados a alcançar.
Esse grau de autopercepção é realmente uma potência significativa, pois possibilita o avanço com integridade, convicção e uma paz que somente aqueles que estão totalmente alinhados com seu propósito podem vivenciar. Agora, os selecionados são inabaláveis em sua trajetória, progredindo com uma presença que inspira e estimula, um exemplo concreto de como a genuína grandeza se manifesta quando uma pessoa está totalmente em paz consigo mesma. Essa tranquilidade interior, resultante dessa autopercepção, faz deles uma força dominante em qualquer ambiente, já que sua segurança e resolução irradiam, afetando todos à sua volta. Estão preparados para realizar sua missão de maneira integral, avançando sem hesitação, cientes de que cada passo é baseado em uma convicção inquestionável de quem são e do que vieram realizar. Esta confiança serena e forte é a autêntica representação da sua elevação, um reflexo da harmonia entre seu propósito e sua essência. Com essa nova clareza, os selecionados tornam-se extremamente atentos às relações que estabelecem. Não há mais lugar para conexões que não nutrem ou que não partilhem da mesma perspectiva de propósito. Na realidade, esse processo de desapego consiste em libertar tudo o que é superficial, uma purificação profunda que preserva apenas o que é genuíno e enriquecedor. Eles entendem que sua energia é valiosa e que cada interação que consome essa energia sem trazer benefícios é uma distração que não podem tolerar carregar. Este gesto de desprendimento não é resultado de vaidade, mas de uma sabedoria espiritual que compreende a importância do alinhamento entre indivíduos e objetivos. Ao se libertarem de relações e vínculos que já não se alinham com sua missão, os selecionados experimentam um sentimento de leveza e liberdade, como se cada vínculo quebrado lhes devolvesse um pedaço de si mesmos. Trata-se de um sentimento de tranquilidade proveniente de saber que estão exatamente onde deveriam estar, rodeados por pessoas que realmente os apoiam e respeitam sua trajetória. Este desprendimento os liberta de expectativas e obrigações que já não os motivam, permitindo que sua energia flua sem restrições em direção ao que realmente tem valor. Assim, eles estabelecem um espaço de crescimento, onde tudo que se insere em suas vidas começa a ecoar com seu objetivo. Os selecionados compreendem que essa ascensão requer um ambiente de integridade, um círculo de suporte autêntico, onde todos compartilham da mesma vibração e contribuem para a sua trajetória. Os que permanecem ao seu lado o fazem movidos pelo amor e respeito, estabelecendo uma conexão fundamentada na genuinidade e no desejo de evolução conjunta. Este círculo é um local sagrado, onde não é preciso demonstrar nada a ninguém, onde cada presença é um espelho de comprometimento, respeito e suporte genuíno. Esta clareza de propósito os faz indiferentes ao que não acrescenta, pois compreendem que sua missão é mais relevante do que manter relações por conveniência ou dever. Eles não têm mais medo de se desfazer do que não é benéfico para sua jornada, pois entendem que, ao se desfazer do que não está em sintonia, abrem espaço para algo novo, algo que realmente ecoe com seu propósito. Essa leveza possibilita que prossigam com determinação, deixando para trás o que antes poderia ser um entrave ou uma causa de estagnação. Ao trilhar este trajeto de desapego, eles se transformam em exemplos concretos de que a autêntica liberdade reside em estar cercado apenas de coisas que respeitam e valorizam nossa trajetória. Eles não temem a solidão, pois compreendem que a autêntica companhia provém de almas que têm o mesmo compromisso com a autenticidade e o desenvolvimento. Ao aceitarem essa liberdade, os escolhidos avançam sem remorso, cientes de que tudo o que deixaram para trás é um processo imprescindível de evolução. Eles prosseguem sem negar a própria autenticidade, conservando seu círculo de amizades como um santuário onde somente o que é autêntico encontra espaço. Esta bravura em liberar o que já não é útil é o que reforça o seu percurso. Cada passo é dado com discernimento e determinação, já que as cargas do passado e as conexões que não vibram na mesma sintonia já não são mais relevantes. Assim,
Os selecionados estabelecem uma vida em sintonia com seu objetivo, cercada apenas por indivíduos que, tal como eles, apreciam a trajetória e colaboram para a concretização de sua missão divina. Essa resiliência construída na adversidade é um traço marcante que os selecionados carregam com orgulho e tranquilidade. Cada sofrimento, cada perda e cada instante de solidão foram, de fato, componentes essenciais que formaram sua força inabalável. Não foram fases simples. Eles sentiram o fardo de cada desafio e, em diversas ocasiões, estiveram perto de desistir, mas algo maior os apoiou. Em vez de se partirem, eles se aperfeiçoaram. Esta é a beleza da resiliência. O que inicialmente parecia uma tentativa de minar sua fé e sua força, apenas as fortaleceu, tornando-os escolhidos autênticos, modelos de superação espiritual. Cada obstáculo vencido apresentou uma lição singular, uma verdade que só pode ser compreendida por aqueles que a experimentam. Os selecionados aprenderam a converter a dor em conhecimento, o medo em vigor e a perda em objetivo. Em um mundo onde muitos se perturbam facilmente, eles se sobressaem pela sua tranquilidade interior e pela sua serenidade inabalável. Esta tranquilidade não significa a falta de problemas, mas sim o fruto de uma convicção profunda de que, independentemente das adversidades, são aptos a superá-las. Eles compreenderam que a verdadeira energia provém do interior, da ligação com a sua própria natureza e com o objetivo que os orienta. Esta força que agora possuem não é meramente resistência, é uma energia espiritual que supera qualquer barreira. Eles possuem uma convicção interna que os mantém equilibrados, cientes de que cada circunstância adversa foi na realidade um treinamento para o que está por vir. Esta resiliência atua como um escudo invisível, um escudo de proteção que os mantém focados e protegidos, mesmo quando o ambiente ao seu redor aparenta estar em caos. Eles se tornaram senhores de suas próprias vidas, não sendo mais afetados pelas circunstâncias externas, pois compreendem que nada pode realmente prejudicá-los. Este é o poder de quem já lidou com as sombras e emergiu ainda mais brilhante delas. Os selecionados agora se movem como autênticas fortalezas de fé e bravura. Eles estão cientes de que o caminho ainda guarda desafios, mas esses já não provocam mais medo ou ansiedade. Ao contrário, eles encaram cada novo desafio com uma confiança serena, como se cada desafio representasse uma chance de reforçar sua força. Compreendem que sua missão supera qualquer obstáculo e que foram talhados para resistir, persistir e, sobretudo, alcançar o triunfo. Esta convicção não é meramente uma suposição, é uma vivência marcada pela prática e pela superação. Essa resiliência que adquiriram é o alicerce fundamental de suas vidas, uma força inabalável que orienta cada ação e cada escolha. Com ela, eles têm a certeza de que estão preparados para qualquer obstáculo que possam enfrentar. Nada mais os retém, nada pode desviar-lhes do objetivo. Eles avançam com uma resolução silenciosa e uma força espiritual que se manifestam em cada passo. Os escolhidos, agora verdadeiramente inabaláveis, prosseguem em sua missão, cientes de que, independentemente do que o futuro reserve, sua resiliência será sempre o seu maior patrimônio, a evidência viva de que estão aptos a cumprir o destino que lhes foi atribuído. Com essa elevação, os selecionados se transformam em um farol, emitindo uma luz que não pode ser negligenciada. A sua presença não requer palavras ou ações grandiosas para ser notada. Trata-se de uma energia que se revela de maneira tão espontânea e poderosa que parece envolver tudo à sua volta. Aqueles que se conectam com essa energia são impactados de formas que frequentemente não conseguem compreender. Trata-se de uma influência que desperta, uma força silenciosa que atua sobre os indivíduos sem qualquer ação consciente dos selecionados. Essa mudança interna permite que apenas por estarem presentes causem transformações no ambiente, como se sua mera presença motivasse movimento, reflexão e evolução. Para alguns, essa presença é um estímulo que os impulsiona a enxergar o mundo e a si próprios sob um novo olhar.
São impactados pela confiança e autenticidade dos selecionados, o que desperta neles o anseio de também buscar essa clareza interior, de levar uma vida mais alinhada com seu propósito. Para alguns, essa mesma presença pode representar um desafio, funcionando como um espelho que espelha não só o potencial, mas também os medos e restrições que carregam. A tranquilidade dos selecionados, sua paz inabalável, recorda a todos à sua volta que é viável levar uma vida harmoniosa, mas para isso é preciso bravura e dedicação. Trata-se de um apelo silencioso para que todos encarem suas próprias realidades, o que pode ser desconfortável para alguns. Existem ainda aqueles que, de forma intuitiva, identificam nos escolhidos uma magnitude que vai além de explicações lógicas. Eles se sentem atraídos, não por necessidade ou dependência, mas por um vínculo que ultrapassa as palavras. Parece que suas almas compreendem, em um grau profundo, que os selecionados estão seguindo uma rota única e sagrada. Portanto, a presença dos selecionados se transforma em um guia, uma confirmação de que é viável viver com propósito e magnitude sem a necessidade de validação externa. A influência que exercem é perceptível em todas as áreas da sua vida, seja nas pequenas escolhas ou nos grandes acontecimentos. Cada palavra, cada gesto, cada decisão é uma manifestação genuína de sua missão, um espelho da tranquilidade e da força que descobriram em sua trajetória. Não é necessário procurar reconhecimento, pois o respeito e a admiração são instintivamente atraídos para eles, como se todos à sua volta sentissem o efeito transformador de sua presença. Esta energia não se trata de poder ou domínio, trata-se de uma força genuína que, pela sua própria natureza, modifica tudo ao seu redor. O efeito que provocam não é algo imposto ou premeditado, é o desfecho natural de sua elevação. Ao seguirem seu propósito, tornam-se autênticos impulsionadores de transformação. Onde quer que estejam, deixam um rastro, uma vibração que provoca questionamentos, desafios e, frequentemente, inspira os outros a procurar algo mais profundo em suas vidas. Os selecionados demonstram que, ao viver uma vida em sintonia com a própria essência, o mundo ao redor responde de forma inevitavelmente. Essa influência irresistível representa a expressão do poder espiritual que possuem. Não se trata de uma força a ser demonstrada, é um estado de ser que simplesmente se manifesta. Eles não procuram seguidores nem se esforçam para atrair a atenção, pois têm consciência de que sua missão é ser um modelo de autenticidade e força interna. Este magnetismo é o espelho de uma vida vivida com propósito e clareza, e por meio dele, os escolhidos alcançam aqueles que estão dispostos a ver além das aparências. Eles se transformam numa constante recordação do que é possível quando alguém opta por viver de forma integral a sua verdade.